Boa tarde. Me ouvem bem? Com certeza. Bom, boa tarde a todos os parlamentares, a todas as pessoas que nos ouvem. Primeiro, registrar meu agradecimento pelo convite, é um prazer estar aqui, nessa casa tão importante, e nessa comissão que dá voz, de fato, a algo que parece que nós não temos tido, talvez não esteja dando muita importância a isso, nos órgãos que mais deveriam se importar com isso, que são justamente as autoridades públicas, que deveriam estar chocadas, investigando esses fatos, deveriam estar, inclusive, ao serem noticiadas desses fatos, porque esses fatos se tornaram notórios pela imprensa. Me parece que nós temos até autoridades que prevaricam, que passam a prevaricar, né? Que é algo ilícito. Também é um ilícito você ter o poder ou ter o dever de investigar e não fazê-lo, sabe-se lá em nome de qual valor ou em função de quê. Mas, como advogado, alguém que leu a matéria, alguém que teve acesso a esses documentos, eu quero registrar inicialmente o meu choque, né? Eu acho que nós todos ficamos chocados com isso que está sendo chamado agora de a nova Vaza Toga, ou Vaza Toga 2, ou como também já vi o jornalista Michael Schellenberger chamar, os arquivos de 8 de janeiro. Seja como for, isso é chocante, porque me parece que passou a haver, dentro da mais alta corte brasileira, uma espécie de departamento de eugenia ideológica. Eu tenho assim chamado isso. Eugenia ideológica significa que nós temos o nosso judiciário, a mais alta corte do Brasil, separando os iguais, que é algo que a Constituição exige, que assim sejamos todos iguais, separando esses iguais por uma desigualdade ideológica. Então passa a haver aquela ideologia que está hoje dentro do Estado, que é uma ideologia progressista, que é uma ideologia de esquerda, sendo vista como a ideologia correta. E aquelas pessoas que não pertencem a essa ideologia passam a ser criminalizadas. Pela matéria, a gente percebe, eu acho que esse é o choque, que logo no início, no momento primeiro em que essas pessoas, esses réus do dia 8 estavam sendo investigados, no momento em que eles vão para uma audiência de custódia, no momento em que é o primeiro passo, vamos dizer assim, para que se possa dizer se ali há algo lícito ou ilícito, nesse primeiro passo eles já são separados por ideologia, né? Já passam a ser separados como se fossem criminosos ou não, a partir do pensamento, a partir da sua preferência política, a partir da sua concepção ideológica, e isso, mais do que algo ilícito, é algo que eu entendo como desumano. Porque se você não permite que as pessoas tenham um pensamento diferente daquelas que ocupam cargos de poder no Estado, bom, então nós não estamos aqui mais diante apenas de injustiça ou de violações aos direitos humanos. Talvez nós estejamos aqui diante de uma exigência de que as pessoas não sejam humanas. Se elas não podem pensar, se elas não podem ter a sua visão de mundo, então o que resta? O que é um ser humano se não algo que parte de uma premissa de que é o pensamento? Se você não pode pensar ou ter uma consciência ideológica ou política sobre determinada, sobre o que te cerca, o que resta a nós de diferente dos animais? Me parece que isso é totalmente desumano, mais do que injusto. Esse departamento ideológico, de eugenia ideológica, como eu tenho chamado, ele não apenas perverte a função do judiciário, a função do juiz, pois ele passa a ser o acusador, então há uma cooptação aqui das funções do Ministério Público no momento em que as pessoas chegam a um juiz, esse juiz acusa, esse juiz vai buscar provas, esse juiz vai formar provas, então há uma cooptação, isso já é uma inconstitucionalidade bastante grave, há uma cooptação das funções do Ministério Público, mas também esse Ministério Público que se instala dentro de um gabinete da mais alta corte do país, esse Ministério Público ele passa a agir não como um acusador legítimo, mas como um acusador, repito, do pensamento, da ideologia. Então você passa a ser criminoso ou não, de acordo com o que você pensa, de acordo com o que você fala. Acho muito grave, por exemplo, ter encontrado, inclusive, em uma das mensagens, a menção expressa ao que parece haver ciência do próprio ministro Moraes a respeito do que acontecia lá. Eu me recordo de uma mensagem que li, que dizia a PGR está pedindo a liberdade provisória. Pelo menos na mensagem estava escrito LP, entendo como liberdade provisória, ou seja, a PGR está querendo liberar a pessoa. E aí uma das assessoras do ministro vem e diz que não, que o ministro tinha pedido que antes fossem vasculhadas as redes. Quer dizer, você tem aqui o Ministério Público pedindo para liberar a pessoa,
para liberar o réu e o ministro querendo forçar a barra para encontrar alguma questão ideológica que poderia incriminar a pessoa. Isso não é digno da mais alta corte, isso não é digno do Brasil, isso não é digno da Constituição, me parece muito, muito grave. Inclusive, também muito grave o sadismo em outras mensagens que eu encontrei, em que um dos assessores diz vamos dar a cada um que cada um merece, 2 pontos à prisão. Então, daí você vê também que não havia nenhuma isenção. Então, nós temos o judiciário cooptando as funções do Ministério Público, o judiciário passando a acusar as pessoas a partir do que elas pensam, e o que elas pensam claramente fica ali explícito. O crime de pensamento atribuído a elas é ser de direita, ou é ser bolsonarista, ou qualquer coisa do gênero. Tanto que um desses réus, também outra mensagem, foi acusado de ter se pronunciado contra o PT numa mensagem, salvo engano, de 2018. Quer dizer, não tinha nada a ver com o dia 8, não tinha nada a ver com o momento presente que se estava sendo julgado. Ou seja, essas pessoas estavam sendo julgadas não pelo que elas fizeram, mas pelo que elas pensavam. E pelo que elas pensavam, inclusive, retroativamente. Pelo que elas pensaram um dia. Quer dizer, o grande crime delas foi ter um dia pensado diferente daqueles que estavam ocupando o poder. Isso é grave, isso a gente enxerga, por isso que eu falo em eugenia, isso a gente já enxergou em estados totalitários, como, por exemplo, na Alemanha do século passado, em momentos terríveis, na Itália fascista, por exemplo, do século passado, em momentos terríveis. Alguém dirá, mas os critérios ali de separação das pessoas era diferente, era um critério racial, era um critério religioso, seja o que for, não importa, mas o princípio corrompedor é o mesmo. A partir do momento em que o Estado corrompe o princípio da igualdade para julgar as pessoas de acordo com o que elas pensam, bom, esse Estado pode amanhã julgar as pessoas por qualquer outra coisa e todas elas ilícitas, sem dúvida alguma. Queria terminar essa minha fala também dizendo que nós estamos, esses processos todos, a partir do momento em que isso ocorreu, eu entendo que sejam juridicamente todos nulos. Se esse foi o ponto de partida para os réus do dia 8 serem julgados, os processos de todos os réus, no meu entendimento, são nulos. São absolutamente nulos, mesmo aqueles que não foram captados, vamos dizer assim, por essas mensagens ou por essa investigação, ou por essa matéria. Porque a gente tem, inclusive, no direito penal, a teoria da árvore, não é? Que a árvore é envenenada, os frutos da árvore passam a ser envenenados quando a árvore se envenena. E aqui a gente tem o princípio, o tronco que é o norte de como eles foram julgados envenenados. Então, mesmo aqueles réus que não estão retratados na matéria, me parece que tem o seu processo também nulo. Nós não temos um caso jurídico. Me parece que os réus do dia 8, que são um ponto central também do processo do golpe, porque entendem que ali houve o ato executivo do processo do golpe, esses réus todos, eles estão sendo julgados por uma questão política, o que é lamentável e assustador dentro do Estado que eles dizem ser democrático de direito. Obrigado. Muito obrigado.